Abençoe-nos, Jesus, o nosso bom e amado Mestre. Quando eu vi o cartaz do seminário que vai ter amanhã com o Saulo, eu tive e vou tendo as respostas que tenho encontrado no movimento espírita, que é a preocupação dos benfeitores espirituais, dos prepostos de Jesus de Nazaré, com os rumos do movimento espírita, do espiritismo na Terra. Evidente que vamos andando pelo Brasil, seminários, atividades doutrinárias. Estive recentemente no estado do Amazonas, fazendo algumas atividades, e nós vamos percebendo que por onde nós vamos, com quem nós conversamos e temos o feedback de pessoas que participam das atividades espíritas, do movimento espírita, das mensagens que vão chegando nas reuniões mediúnicas em diversos locais, de acordo com o princípio da universalidade do ensino espírita, que está descrito e explicado na introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos percebendo que os espíritos estão preocupados com o estudo da doutrina espírita, com o conhecimento da doutrina espírita. Nós espíritas ainda não entendemos a importância do estudo, não só para eu ser um bom espírita, um bom trabalhador espírita, como para as minhas questões pessoais, para que eu possa trabalhar essas questões. Todos nós já sabemos que a reencarnação é um planejamento divino, o investimento de Deus em nós, em cada um de nós. Tudo que está ocorrendo na nossa jornada está planejado, não os nossos erros, não as nossas escolhas equivocadas, mas todas as condições que nós temos, todos os talentos que nós temos, todos os dons que nós temos, tudo faz parte de um planejamento. E nós vamos nos esquecendo que esses talentos, esse planejamento, esse processo, esse investimento dos espíritos em nós, está de acordo com as leis divinas que eu preciso estudar. E muita gente não consegue, às vezes, compreender a dimensão, a extensão dessas palavras, leis divinas. E acham que é uma coisa etérea, alguma coisa imensurável, alguma coisa mística, que me dirige sem que eu tenha conhecimento. Não. O estudo do Espiritismo vai nos mostrando que as leis divinas estão escritas. E as leis divinas tiveram 3 divulgadores delas. E 3 documentos, sendo um deles um conjunto de obras, onde estão escritas as leis divinas. Aquilo que eu leio, reflito e sigo, se eu quiser, se eu fizer escolha. O primeiro que trouxe as leis divinas foi Moisés. Onde estão as leis divinas na fala de Moisés? Nos 10 mandamentos. Ah, Marco, mas tem todo aquele negócio que eu leio de Moisés, o Antigo Testamento, aquilo não é lei divina. Aquilo, como diz Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, é lei civil. Moisés fez para conter um povo que era rebelde por natureza. Eram leis duras para a época. Nós estamos falando de 3.000 anos. Eu fico preocupado porque às vezes eu olho para trás, para a minha infância, mudou tanto o mundo. Não tinha o telefone na minha época, eu estou com, como eu sempre digo, com 30 anos. Mas na minha época o telefone ainda tinha 4 números. Não tinha DDD. Hoje nós estamos com WhatsApp, nós estamos com FaceTime, nós estamos com sei lá o quê, uma série de coisas comunicando. Moisés falou há 3.000 anos aquelas leis. Vemos companheiros
principalmente os evangélicos, que seguem mais os profetas do que Moisés e Jesus. Recentemente eu perguntei a um amigo meu: você é cristão? Eu sou. Mas você está falando, você só falou de Isaías, Jeremias, Ezequias, não vi você falar uma frase de Jesus de Nazaré. Não vi você falar nada do Evangelho de Jesus. Então as leis divinas com Moisés são os 10 mandamentos. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, como é que Kardec começa? Moisés, os 10 mandamentos. Passam 1000 anos, Jesus reencarna. Jesus reencarna. Não pode ter dúvidas quanto a isso. Essa conversa que está por aí de corpo fluídico de Jesus é conversa. Jesus passou pelo processo de reencarnar e desencarnar. Pelos dois processos. Igualzinho a nós. Senão a missão dele não tem valor. Maria passou por todo o processo para ser mãe. Senão não teria valor maternidade. Seria coisa horrorosa, horrível, se ela tivesse sido daquele jeito que falam que foi. Então ele reencarnou e deixou o Evangelho, as leis divinas. E passam mais quase 2000 anos, 1800 e poucos anos, e vem Kardec, que com a ajuda da equipe do Espírito da Verdade, liderada por Jesus de Nazaré, nos entrega o Pentateuco kardeciano, as 5 obras básicas, leis divinas colocadas ao nosso dispor. É importante nós entendermos isso no momento que sexta-feira, dia 18 de abril, nós celebramos os 168 anos de lançamento do Livro dos Espíritos, que é uma obra fundamental nos dias de hoje, que está olhando para frente, que nos fala do futuro, e que descrucifica Jesus, tirando-o da cruz e colocando-o ao nosso lado como um espírito imortal, que trabalha incessantemente, como ele diz no Evangelho, que continua atuando, que nos descortina o universo, o espaço, os planetas habitados, as diferentes moradas da casa do meu Pai, vai dando sentido às falas de Jesus contidas no Evangelho, ampliando e desdobrando as leis divinas. O que os judeus, os hebreus tinham condições de entender da lei divina? Os 10 mandamentos. Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. Frases curtas, com verbo no impositivo. Não matarás, não cometerás adultério. Bem positivo, que era o que eles tinham condições. Quando passam 1000 anos, o Evangelho já tem a historinha, as parábolas, tudo aquilo, porque já tinham condições de entender, já estavam mais curtos. E aí vem Allan Kardec com o Pentateuco kardeciano, as 5 obras, e desdobra e amplia esse conhecimento. Descrucifica Jesus, mas nos descrucifica, porque mostra para nós as pluralidades das vidas, o processo da reencarnação, nos fala que os erros que nós cometemos são parte do processo de evolução e que eu estou submetido às leis, mas eu posso recomeçar. O amanhã me chama para um novo tempo, me consolando, me confortando, me ensinando a diluir a culpa e o remorso através do trabalho efetivo de transformação, de mudança, de reparação dos erros que eu cometi, o que leva a Kardec, na obra O Céu e o Inferno, quando ele trata do Código Penal da vida futura, a dizer que eu primeiro me arrependo, eu expio e eu reparo. Estão aí as condições para eu continuar caminhando e olhar para frente, diluir a culpa e o remorso, enfrentando aqueles processos, aqueles eventos que eu tive no passado, que eu cometi erros, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, ótimo, eu reconheço, me arrependo. O que eu faço? Eu vou reparar, eu vou recomeçar, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Por isso que nós dizemos
que Kardec nos descrucifica, porque coloca sentido no nosso processo de aprendizado. Mas é preciso eu estar atento a esse processo de aprendizado. Há uma dificuldade muito grande nossa em trabalhar esses dons que eu falei, que os Espíritos nos concederam, que Jesus nos concedeu. O que leva Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31, a chamar a atenção para a necessidade de nós trabalharmos os dons que Deus nos deu. E o Espírito Emmanuel, na obra Fonte Viva, toma dessa passagem de Paulo e desdobra mais um pouco, nos alertando para não confundir humildade incipiente com ociosidade pragmática. Olha que frase forte. Porque eu com aquela desculpinha que eu não tenho condições, eu não posso falar em público, eu não posso coordenar o estudo, eu não tenho condições de entender, a minha vista está fraca, a luz está ruim, eu não tenho tempo. Eu vou dando as desculpas de uma humildade, entre aspas, para justificar a ociosidade pragmática que eu estou acostumado, a postura passiva que eu estou acostumado, porque eu venho de outras religiões onde o pastor falava, o padre falava. Agora eu quero que o expositor fale, o médium diga, que eu não preciso trabalhar, eu não preciso movimentar a minha energia psíquica, que eu fico aguardando, esperando alguém. Eu vou lá, mas eu só toco o passe, eu venho sugar e vou embora. Aí eu saio tão bem e não faço mais nada. A vida não é feita de mágica. Na vida não há magia. Não existe isso. Quando nós falamos em leis divinas, é porque na vida, na relação com Jesus e com Deus, não há jeitinho brasileiro. Afinal, a gente se ajeita aqui, faz ali, resolve aqui, está tudo certinho. Não tem jeitinho brasileiro. Não tem conchavo, não tem acordo. A minha mudança, o meu processo de evolução espiritual está ligado à compreensão das leis divinas e na minha mudança moral, que é um trabalho exclusivamente meu, individual, e que requer a movimentação da energia. Então, quando o Espírito Emmanuel alerta para isso, ele ainda diz da importância da cultura, do conhecimento, para que eu possa me transformar. Agora, em Manaus, entre as atividades que tivemos, eu me recordo que um dia de manhã, normalmente eu falava, não no dia do seminário, somente eu falei, mas normalmente eu falava, fazia palestra, o Raul completava, Raul Teixeira, ou vice-versa, e fomos fazendo a dupla. Mas nós estávamos no mesmo hotel, ficamos 5, 6 dias juntos, e um dia eu estava tomando café, começamos a conversar, o Raul. Eu perguntei para o Raul, porque é um exemplo, alguém que teve um AVC, que ficou 7 horas no avião, isso foi em 2014, e está ali falando, continua viajando, 75 para 76 anos, fazendo esforço para pegar o avião, o lado paralisado, mas ele vai e fala com dificuldade, mas fala, pregando o Evangelho, falando de Jesus. Eu perguntei, Raul, como é que você está se sentindo? Ele me disse, eu estou feliz, Marco. Eu estou feliz. Eu amo aprender. Eu amo ter conhecimento, transmitir conhecimento, orientar as pessoas, professor que foi a vida toda, universitário. Eu amo aprender. Nós precisamos aprender. E me deu uma aula sobre o aprender. E coincidentemente, à noite nós tínhamos uma reunião com trabalhadoras do movimento. Eu falei alguma coisa no começo,
Mas o Raul falou por mais de 40 minutos, e quando ele terminou de falar, alguém perguntou para mim, você tem mais alguma coisa? Eu falei, não tem mais nada não. Eu não sabia nem por onde começar a pensar no que ele falou, e fiquei refletindo. E foi justamente logo em seguida que alguém aqui do Centro Espírita me pergunta, você tem um tema? Eu tenho. Aprendizado e auto-engano. Aprender. Nós temos que querer aprender, e à noite ele falou, eu tenho que gostar de aprender, de pegar o livro, olhar, seja no formato digital ou impresso, e fazer a disciplina de fazer um plano de estudo, de reservar um tempo na minha agenda para poder estudar diariamente. Ah, mas eu vou ter que abrir mão então. O streaming não vai para o mundo espiritual. O Netflix não passa lá. Ou passa? Não passa. O Netflix não passa lá. A novela não passa lá. O futebol não passa lá. Eu preciso aprender. Eu preciso querer saber as coisas, perguntar. Nós fazemos estudo na nossa casa espírita só de Kardec. E tem gente que chega, só Kardec, então eu não quero ficar. Eu falei, vai com Deus. Deus te acompanha. Vai feliz. Porque é só Kardec. Porque a base eu tenho que aprender, nós não sabemos a base. Se soubéssemos a base, não íamos estar aquém do que os espíritos esperavam de nós. O espiritismo está atrasado. Por quê? Porque não tem gente para pegar no batente, para estudar, ter responsabilidade, compromisso. E se engana, segunda parte. Por não estudar as leis divinas que estão onde eu falei, não refletir nas leis e aplicar a sua vida, começa a se enganar. Aí vem o auto-engano, que responde pelos principais problemas dos espíritas na vida após a morte. Uma quantidade enorme de espíritas que estão desencarnando, acolhidos no sanatório Esperança, no mundo espiritual, na Corona Esperança, na região de Uberaba, acima da região de Uberaba, que estão sendo acolhidos. E aí pergunta, mas eu fiz tudo certo. Você fez? Você trabalhou os seus dons que Deus lhe deu? Não, eu fiz, mas eu ia do certo, eu tomava passe. E o que mais você fez? Eu queria evangelizar, mas eu não suporto as crianças mal educadas. Ficar cuidando do filho dos outros, como me disse uma trabalhadora recentemente. Eu gosto de estudo, mas coordenar tem que estar lá toda semana, tem que preparar o estudo, eu não tenho tempo. Eu queria fazer a ciência social, mas eu fui uma vez, tinha um pessoal que eu não gostava, era chato, um pessoal, sabe, a relação interpessoal está difícil, então eu não vou ficar em casa mesmo, cuidando do cachorro, do gato. Hoje em dia, a melhor coisa é cuidar de cachorro, né? Os cachorros estão na moda, agora vai ter até RG, cachorro, porque está tão na moda, criança mesmo, nada, né? Criança trabalha, chora à noite, tem que tocar flauta, tem dor de dente, tem febre, e os bichinhos tudo ficando grandes. Vamos virar um planeta de bichinho, né? Só bichinho, porque o pessoal está acostumado, é melhor assim, desse jeito. Então, os dons que eu tenho, eu não vou trabalhando, eu não vou desenvolvendo. Aí eles perguntam, quando eu chego no mundo espiritual, você era inteligente? Eu era inteligente, estudei, cheio de gente, bota na parede, doutor, doutora, pós-doutor, eu sou advogado, eu sou procuradora, eu sou procurador, ministro, senador, deputado, médico, trocentos cursos, incapaz de usar essa inteligência para vir aqui fazer uma palestra. Ter o compromisso de sair de casa, se deslocar, pegar avião, deixar a família e vir falar para aqueles que às vezes não têm as condições de desdobrar o conhecimento. Missão do homem inteligente na Terra, o Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, leis divinas. E eu não cumpro. Mas você era médico, você tinha diploma, você botava o diploma na parede, dizia com o nome forte, sou doutor, sou isso, sou aquilo, incapaz de coordenar o estudo, cuidar da parte de estudo da casa,
que fazia palestra, eu sou médium, eu vejo. E quanta gente chega para mim e diz assim, eu não quero ver, você tira isso de mim, que eu não quero ouvir, eu não quero ver. Mas por que você não quer? Não, eu quero viver minha vida aqui, eu não quero saber de ver, de enxergar. Mas a mediunidade é orgânica, você reencarnou com ela. Não, eu não reencarnou, vai estudar lá no livro dos médiuns. É orgânica, você reencarnou, você assinou a fichinha, o contrato, porque a mediunidade é a sua ferramenta de libertação. Os espíritos que vêm para o campo mediúnico são os meus desafetos, aqueles que eu desencaminhei, aquelas que eu desencaminhei, que eu traí, que eu matei, que eu roubei. Vem para o meu campo. Eu não suporto a vida. A vida de médium não é fácil mesmo. Ali, tem prejuízo no trabalho, não dorme de noite, pede, toma traça a pé, fica ouvindo, fica vendo, tira 2 dias antes da reunião mediúnica, começa, vai brigar com o marido, com a mulher, quer a briguinha, quer para terminar no abracinho, no beijinho, termina num escarcel danado, porque tem gente do lado só buzinando, ampliando o quadro, tanto que começa a discussão, depois não sabe por que começou. Porque tem gente biscoitando do lado médium. Aqui que eu tenho que fazer? Vai ao centro, você vai estudar, você vai tomar o passe, você vai conhecer o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, você vai fazer o curso de passe, vai aplicar o passe, porque o passe é importante para equilibrar as energias mediúnicas. A coisa mais gostosa que tem é aplicar o passe. Eu saio do passe, quando eu aplico o passe, saio levinho. Fica lá, aplico, envolvo a pessoa, fiz a caridade e vou embora. Isso é mediunidade, mas tem que ter um compromisso. Então, toda semana, nas segundas-feiras, às 20 horas, eu vou estar lá no centro para ouvir a palestra, para aprender um pouquinho e depois aplicar o passe. Compromisso. Então, na segunda não tem barzinho, não tem balada, não tem isso, não tem aquilo. Mas eu também não quero ser médico, eu tenho que parar de beber minha cervejinha. Tem que parar, é bom beber, para de uma vez. É bom, porque sabe que o fluido alcoólico, os espíritos sugam, ficam sugando, e vai tudo para dentro, aquele fluido, e eles ficam do seu ladinho. Eu estou com uma dor de cabeça, enxaqueca, vou tomar um remédio, ou no médico. Precisa não, você tomou uma cervejinha, um vinhozinho, estava uma delícia, então agora aguenta, ou depois. São os espíritos médium bebendo, vem todo mundo junto, é uma maravilha. Então eu tenho um dom, mas eu não quero trabalhar o dom, usar o dom para me enriquecer. A atividade mediúnica, o processo obsessivo é uma escola de vida. Porque eu me deparo com aquilo que eu sou, porque o obsessor, ele sabe o que eu sou, não o que eu pretendo ser. Ele me conhece. Então ele desvela aquele marco, assim, aquela sombra, aquilo tudo que está ali, ele pode, você é isso aí. E xinga, e fala. Mas depois vem a alegria do reencontro. Eu me recordo uma vez, passei um perrengue danado. Eu comentei muito por cima essa história aqui uma vez, não pense que eu estou ficando perdido, galera da cuca, que não estou ainda não. Eu lembro bem de quando eu falei. Eu comentei por cima, mas o espírito que estava no processo conosco, uma mulher, e tempos depois, ela apareceu do mar no mediúnico para se despedir. Ela disse para mim, eu tenho te acompanhado, você melhorou um bocadinho. Nunca vai dizer que eu melhorei muito, não vai dar o braço para ser óbvio, né? É evidente. E ela diz, você melhorou um bocadinho, não vou falar que você melhorou muito, senão você vai se achar. Então você melhorou um bocadinho. Então eu vou vir te dizer, eu vim te agradecer. Eu cheguei aqui, conheci um novo Jesus, conheci uma outra proposta de religião, vinculei a essa casa no Centro Espírita, em outro estado, na época que eu morava, e eu estou muito feliz, então eu vou reencarnar, e vou cruzar com você. E hoje ela deve ter, pelas contas que eu fiz, em torno de 23, 24 anos, eu estou de olho, eu estou esperando. Quem é a pessoa que vai chegar para nós podermos caminhar juntos?
né? Como trabalhador, eu vou estar no Espiritismo. Então, essas coisas vão me tirando de mim o engano que eu tenho sobre o que é a vida. Quanto aposentado, que faz a aposentadoria uma profissão. Eu tinha um chefe que ele dizia assim, aposentadoria não é profissão, hein? Aposentadoria é só uma etapa. E quanto aposentado que está na hora de fazer um monte de coisa, não, mas agora eu estou aposentado, eu tenho direito. Leva tão a sério a lei dos homens, esquece da lei divina. Você está aposentado para a lei dos homens, para a lei divina não. Está no corpo físico. E aí fica o dia todo perambulando de um lado para o outro, viaja para pescar, e viaja para jogar com as amigas, as migas, né? E sai aquele comboio de miga viajando aí, excursão, e passa tanto tempo na Europa, conhece o mundo inteiro. Aí quando desencarna, mas conheceu o mundo todo. Puxa, mas tinha tanta coisa para você fazer. E nós olhamos Divaldo Franco com 98 anos, aposentado aproximadamente 40 anos, e trabalhando, está lá. Câncer, com tudo que fez, está lá trabalhando os dons dele, sem se enganar sobre o que nós estamos fazendo na Terra. Nós somos espíritos inferiores, gente. E somos espíritos que precisamos trabalhar muito e fazer a nossa transformação moral. E aí nós vamos ter a verdadeira cura que nós estamos buscando. Jesus de Nazaré, que nós nos emocionamos sempre com a figura dele, foi toda a vida dele uma ode ao trabalho. O amor que ele tinha a Deus, nosso Pai, se configurava no trabalho que ele fazia. Ele aprendia e jamais se enganou. Jamais deixou de dizer, eu sou o filho do Pai, e cumpriu com o que lhe estava previsto. Não teve medo de fazer o que precisava fazer. Não teve receio de cumprir o que precisava ser cumprido. Quem são meus pais e quem são meus irmãos? Colocando a relação dele com Deus no outro patamar. Vá, doe tudo que você tem, tome a sua cruz e não olhe para trás. Ele deixou para nós o ensinamento, não olhe para trás, olhe para frente. E ele o tempo todo foi fazendo esse trabalho. Daquele dia, naquela manhã, em que nos arredores de Nazaré, ele se despediu da sua mãe e de Nazaré, que ele tanto amava, era a última vez que ele viria a Nazaré. Começa a caminhada para Jerusalém, vai curando no caminho, ressuscita, torna a visão a um, a fala a outro, a audição a outro, e no sábado ele aporta em Jerusalém e vai a Betfagé. Determina que se traga a mula, e no domingo ele entra em Jerusalém, apupado pela multidão. Sentado no jumento, ele olha aqueles que iriam traí-lo e começa a sentir o abandono e a solidão. Mas prossegue naquela que seria a sua semana mais produtiva. E Caifás, do alto do prédio do templo de Salomão, enxerga todo aquele trabalho e o condena, dizendo, ele precisa morrer. Naquela mesma hora, do outro lado de Jerusalém, Pôncio Pilatos, montado num cavalo soberbo, por sangue, rodeado pelos seus assessores e asseclas, adentra Jerusalém sozinho, sem ninguém para recebê-lo, até que eles se encontram na quinta-feira, na sexta-feira de manhã, e Pôncio Pilatos lhe pergunta, onde é o seu reino? Tu és rei? O meu reino não é deste mundo. Se assim eu fosse, meu povo teria trabalhado para me salvar. E fecha a missão dele, que começou lá 3 anos atrás,
Quando ele vira para Maria e diz: mãe, eu preciso começar a missão que o meu pai me confiou. E desce em direção às areias da praia de Cafarnaum e reúne um pequeno grupo e diz: meu reino não é desse mundo. E fecha dizendo: Pôncio Pilatos, meu reino não é desse mundo. Ele não se enganou. Ele sabia tudo que estava previsto. Ele se emociona, se entristece, quando ele olha para a multidão que solta Barrabás e com o dedo e vê aqueles que ele tinha amado, aqueles que ele tinha curado, e preferiram Barrabás. Somos nós. Ele dói quando ele sobe o Gólgota e vai vendo as pessoas que ele havia amado, jogando pedra, cuspindo. E quando ele cai com a cruz, e o sirineu toma a cruz, caminha alguns metros e ele olha para o sirineu e diz: dê-me a cruz. Era dele. Cada um de nós tem a sua cruz, a sua missão. Ninguém pode fazer por nós o processo de mudança moral, de transformação íntima. Eu sei o que vai no meu íntimo. E posso escolher de ser leal comigo ou de me enganar. Eu engano a sociedade, mas eu não me engano, porque a consciência fala por mim. E quando eu desencarno, eu estou diante dela, que me diz: você viveu uma mentira. Enquanto que eu estou na matéria para viver uma verdade, que são o cumprimento das leis divinas. Ele toma a cruz e coloca no Gólgota, deixando para nós marcado o processo que eu tive ajuda, que nós temos ajuda de parente, de amigo, de irmão. São os nossos sirineus. Quantos de nós aqui não fomos amados, carregados, protegidos? Mas ele chegou lá no alto e nos deu o processo de aprender e de não se enganar. Aquela tarde tornou-se uma tarde inesquecível para aquele homem. Essa história está relatada na última obra ditada pelo Espírito Américo Rodrigues, Advogo Franco, cujo título é O Essencial, a obra. A lição, a número 4, para aqueles que queiram consultar. O título, A Verdadeira Cura. E conta Américo Rodrigues que aquele homem parou por um instante e começou a lembrar do que tinha sido a sua vida. Ele era um gentio da cidade de Sidon, hoje uma cidade portuária da província sul do Líbano, à época parte da Judéia. Jesus estivera em Sidon, em Tiro e outras cidades do norte da Judéia, sul do atual Líbano. E o gentio era um homem rico, um homem que tinha embarcações, era uma cidade de comércio intenso no mar Mediterrâneo. Até que um dia ele foi fazer a barba e tocou em alguma coisa que doeu. Depois ele tocou em outra que não doeu. E ele passou a ver feridas nos braços e cheiravam, feridas pustulentas. Ele estava leproso. Eu não estou usando o termo lepra porque eu sou politicamente correto, antes que alguém pense como disso. É no contexto da história. Eu sei que hoje utiliza-se o termo mal de Hansen. Trabalhei em ciência social em hospital de Hansenianos e sei o que isso significa. Apenas contextualizando a história, o que está na história. Era leproso que se dizia. E ele, leproso, ficou em casa escondido, chamou o médico, foi atendido. Até que numa discussão com a mulher grita, exasperada: seu leproso, numa discussão caseira. E os vizinhos ouviram. E o apedrejaram, e o arrastaram, e o expulsaram. A família o abandonou e ele vagou pela região de Sidon por muito tempo, até que as dores estavam insuportáveis. E ele ouviu de um grupo de leprosos que havia um profeta, um Messias, nas margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, que estava curando leprosos.
E eles não acreditavam em profetas. Mas ele, gentio, não era judeu, ele acreditou e andou dias, na verdade noites, porque ele não podia andar durante o dia, até chegar a Cafarnaum. Caminhava de noite, que era mais fresco, e durante o dia ele descansava escondido em alguma pedra e alguma caverna. E ele chegou, dessa forma, ele chegou a Cafarnaum. E justo no dia que ele chegou, escorraçado pela rua que foi, ele viu uma massa que se deslocou na praia e perguntou para alguém: o que está ocorrendo? O profeta, o Messias, vai falar. Já era a parte final da tarde, e ele se escondeu, e de longe ouviu Jesus. De longe ouviu Jesus. Jesus não tinha microfone. Ele dominava o éter. Isso está na obra A Gênese. O fluido cósmico universal. E ele modulava o fluido de acordo com a necessidade para que a última pessoa dos milhares atrás ouvissem. E ele ouviu. E ele foi ali para pedir a cura da lepra. Somos nós. A gente pede o imediato. A cura da doença, a cura do câncer, a cura de qualquer doença que eu tenha, o imediato. E ele foi para pedir o imediato. Mas ele ouviu Jesus. E quando terminou, ele começou a andar no meio da multidão quase que inconscientemente. E parou em frente a Jesus. E Jesus lhe pergunta. Abriu-se um espaço. E Jesus lhe pergunta: o que queres de mim? E ele, olhando para Jesus, diz: eu quero a paz. Era a verdadeira cura que ele queria, ele estava cansado. Imagina um homem que caiu do jeito que ele caiu, que perdeu a esposa, os filhos, tudo que tinha, o respeito, a consideração, a carne, apodrecendo vivo. Eu convivi com ancianos. Tinha um centro espírita dentro da colônia que nós assistíamos. Fazíamos palestra, conversávamos, levávamos as coisas. É muito triste, é muito duro. Aquela época, então, nem se compara. E ele disse: eu quero a paz. E Jesus, então, diz a ele, como se estivesse dizendo a nós: eu vos conheço desde há muito tempo. E ele sente um frêmito no corpo, tem uma convulsão, cai ao chão. Quando volta a si, ele estava curado. Voltou a Sidon, criou um hospital para ancianos, criou uma casa do caminho para acolher os viajantes e tornou-se um dos grandes expoentes na expansão do cristianismo. E as pessoas perguntaram: por que ele foi curado? E Jesus responde: porque ele pediu a verdadeira cura. Quantas vezes Jesus dizia ao que ele curava: vai, não tornes a pecar. Ele ia e pecava. Pecado não no sentido condenatório, mas da repetição do erro. Somos nós. Quantas encarnações nós recebemos o planejamento: vai para o corpo. Cuidado, hein? Não repete o erro. Eu vou e repito o erro. E quando eu desencarno, eu me esqueci de pedir a verdadeira cura que Judas pediu, que foram várias encarnações como Ranceniano, até Joana d'Arc, que Maria de Magdala pediu, até Santa Teresa d'Ávila, que tantos espíritos pediram a verdadeira cura. Deus sabe qual a verdadeira cura. E a verdadeira cura é seguir as leis divinas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o momento da Terra é de rompimento. O momento da Terra é de uma nova proposta. No mesmo quilate que foi Jesus, tendo como epicentro o Brasil, onde a árvore do Espiritismo foi transportada, e a árvore do Evangelho foi transportada de Jerusalém para cá. Mas nós temos o compromisso. Nós somos aqueles que estamos arrodeando o solo.
Nós somos aqueles que Jesus foi nos buscar, independente das nossas deficiências, das nossas dificuldades, daquilo que o Espírito Humano chama das nossas anfractuosidades morais, das nossas deficiências de caráter. Ele foi nos buscar e nos trouxe para o Espiritismo, para o maior presente que Ele podia nos dar, as leis divinas à luz dos princípios kardecianos. E eu tenho que me perguntar, como Raul perguntou para a plateia, até quando nós vamos nos enganar? A quem eu quero enganar? Por que eu estou me enganando? São reflexões que nós precisamos ter para nós entendermos essa proposta de Jesus para todos nós. O quanto Ele nos ama, o quanto Ele precisa de nós, o quanto Ele precisa dos nossos braços, das nossas pernas, da nossa fala, do nosso coração, do nosso cérebro, que custe perdas, que custe dificuldades, que custe o que for. Mas dessa vez, eu preciso me libertar, eu preciso me curar. Eu já atendi a tantos e a tantas, a todos, a governos, a estados, a família, a amigos, a todos. E eu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E amai o próximo como a ti mesmo. Investigando o amor, vamos nos dando conta de que eu não sei o que é amar porque eu não me amo. Eu não me amo quando eu não estudo as leis divinas. E busco a minha libertação, a minha cura, à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré. Jesus, conosco sempre.